Oi, pessoal, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Saia na Frente com Simulados. Para quem não me conhece, para quem me conhece também, o meu nome é Amanda Aires. Eu sou professora de Economia e de Conhecimentos Bancários aqui no Focus Concursos e também trabalho na Nova Prova, que é a plataforma parceira do Focus Concursos na elaboração de simulados. Então, se você entrar na plataforma de simulados do Focus Concursos, você vai conseguir lá acessar as informações da Nova Prova, tá? Então, nós trabalhamos juntinhos, colados. E na nossa noite de hoje, nós sempre nos encontramos aqui nas segundas-feiras às 7h30, ou por volta das 7h30. A gente traz algum resumo importante ali de simulados que são relevantes. E na nossa entrega de hoje, nós vamos trazer os resultados dos 2 simulados com maiores números de respostas, tanto na Nova Prova quanto no Focus Concursos da PMPR para soldado, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês a análise desse simulado, dos 2 simulados mais respondidos PMPR. Simulado 1, que nós já fizemos aqui uma análise, nós já fizemos aqui essa comparação desse simulado lá atrás. Eu vou atualizar esse resultado do simulado 1, que hoje conta com 2.800 respostas, e vou trazer a análise do simulado 2, que é o simulado que teve 1.086 respostas. Então, é sobre isso que nós vamos trabalhar hoje. E aí, para não perder tempo, vamos ver aqui a nossa tabela de resultados, para poder ver como é que isso está performando, tá? E aí, vamos lá analisar. Nós temos o seguinte: eu fiz em diferente distribuição, são um total de 60 questões. Nós distribuímos da seguinte forma: língua portuguesa foram 15 questões, raciocínio matemático foram 12 questões, geografia também com 12 questões, distribuídas em 8 de geografia, 3 de geografia do Brasil e 1 de geopolítica brasileira. História foram 10 questões, informática foram 7 questões e finalmente ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, com 4 questões, tá? Então, essa aqui foi a nossa divisão. E aí, vamos ver aqui como é que os alunos estão performando. E aí, só para a gente reforçar, qual é a ideia do nosso programa? Nós queremos mostrar para vocês como é que é possível a gente fazer a nossa preparação analisando o comportamento do concorrente. Nós estamos na reta final da preparação. A gente está ali cortando a reta finalíssima de preparação, a prova está na cara. E aí, se eu quero dar o sprint final, é importante que eu saiba onde o concorrente está, para, conhecendo as suas fraquezas, eu consiga turbinar a minha aprovação. E aí, vejamos. Eu tenho aqui o seguinte: língua portuguesa. A primeira análise que nós fizemos, nós tínhamos 2.086 respondentes. E naquele momento, nós tínhamos um desempenho de 47,85%. Então, o que nós observamos é que os alunos estavam acertando, em média, 47,85% dos nossos simulados, ali só de língua portuguesa. E aí, na segunda análise, foi a análise que eu peguei os dados agora, nós agora temos 2.800 respondentes. A gente tem mais respondente aqui na nossa base. E nós passamos a ter um coeficiente de acerto de 49,44%. Então, está melhorando o coeficiente de acerto dos nossos respondentes. E aí, no nosso segundo simulado, nós tivemos o mesmo número de questões, mas aqui, olha,
houve um aumento, uma melhora do desempenho em língua portuguesa. E agora o que nós observamos o que a gente passa a observar aqui é um aumento de rendimento. A gente está agora com um rendimento de 50,39%. É um aumento de rendimento relevante. É um aumento de rendimento, aliás, bem relevante para a gente, tá? Então, tá aqui bem claro o que está acontecendo nessa nossa análise. Eu tive aqui um ganho de rendimento. Vamos lá para matemática. O que aconteceu com matemática? Um efeito semelhante ao que aconteceu com português. E isso é esperado, tá? Eu espero que, à medida que os alunos respondem mais simulados, eu tenha uma melhora no rendimento médio. Então, o que eu espero é que o rendimento médio do segundo simulado seja melhor do que o rendimento médio do primeiro simulado. E aí, bora ver. Logo na primeira análise em matemática, que nós tínhamos 12 itens. O que aconteceu aqui? Eu tenho que inicialmente nós tínhamos 53,24% de acerto. Nós passamos para 53,12%. Opa, Amanda, peraí. Houve uma pequena redução de 0,24 pontos percentuais. Houve essa redução, sim. Houve essa diminuição desse rendimento, mas não é nada que me cause muito pavor, não. Porque é uma variação muito pequenininha. É uma variação, sim. Matematicamente, há uma variação? Houve uma queda, aliás, de 0,24, mas houve uma queda de 0,12 pontos percentuais. Então, houve essa queda, sim, mas não é algo que eu deva ter um susto, porque não é algo estatisticamente muito significante, não. Mas, quando eu olho o simulado 2, eu vejo que, opa, aqui houve um incremento. O grande distanciamento que nós temos que ter é esse distanciamento entre o simulado 1, então tá aqui, esse aqui é o nosso primeiro simulado. Tá aqui, essa primeira e essa segunda análise é do nosso primeiro simulado. Então, o que nós vamos ter nesse ponto é que eu tenho... O que eu vou ter nessa nossa análise é que eu tenho essa redução de 0,12, mas olha aqui o incremento. Do simulado 1 para o simulado 2, os alunos ganharam rendimento. E aí eu tenho um rendimento de 50% em média, 50,39%. No raciocínio matemático também houve um incremento. E aí o que eu vou ter nesse caso é uma alta, saindo de 53,24 e indo para 54,58%, tá? Então, era isso que a gente tem aqui. Geografia. Geografia vale aqui, eu abri isso aqui em 3 partes, porque nós temos 3 geografias. Uma geografia que é a geografia... Não, meu bracinho mais pra frente. É uma geografia mais geral. Uma geografia que é a geografia do Brasil. E, por fim, a geopolítica brasileira. Por que eu separei esses 3 resultados para vocês? Porque nós temos 3 formas de desempenho que serão bem distintas, tá? Tá bem separado aqui. Veja, vamos começar com geografia. Geografia é mais geral. E eu tive que os alunos partiram de 41,80% quando nós fizemos a nossa primeira análise e nós tínhamos 2.086 respondentes e nós passamos para 42,99%. Então, eu saí de
41,80 e eu fui ali para 42,99%. E aí, chegamos agora a 43,13. Ainda é um resultado ruim, sim, porque se eu olho no contrário, eu falo que os alunos estão errando ali mais de 50%. No melhor resultado, os alunos estão errando 57%, 56 ponto muito alto. Então, ainda tem um elevado nível de erro. Geografia geral tem sido ali uma preocupação pelo seu volume de erros. Se você está acertando bastante em geografia, levanta as mãos para os céus. Essa é uma informação muito boa. Vamos aqui mais. Eu tenho ainda Geografia do Brasil. E aí, olha que a gente vem tendo uma melhora sistemática nos resultados. Nós vamos sair de 49,26%. Nós vamos para 52,19% ainda no primeiro simulado. Então, eu vejo aqui que houve sim um ganho de rendimento e nós chegamos no nosso segundo simulado com 69,01%. É um ganho relevante de rendimentos? Sim. Eu saio de 49, eu passo para 69 e eu estou subindo 20 pontos percentuais. É uma alta grande de rendimento. Então, se você está se preparando e Geografia do Brasil não está ali na sua linha como algo que você apresente grande rendimento, está na hora aqui de se preocupar, porque está ali tendo, os alunos estão performando melhor ao longo do tempo. Eu tenho aqui ainda o seguinte, geopolítica brasileira. E eu queria dar um destaque à geopolítica brasileira. Por quê? Porque geopolítica brasileira está com um resultado pequeno. O inicialmente era 35,35% na primeira análise, quando nós analisamos 2.086 respondentes. Depois, na segunda análise, nós tínhamos 38,99%, quando nós tínhamos 2.800 respondentes. E aqui mostra um incremento, sim. Mas olha que no segundo simulado o rendimento caiu. E ele foi para 32,87%. E esse resultado faz com que geopolítica brasileira seja a disciplina que os alunos performam pior. A pior performance dos alunos se encontra em geopolítica brasileira. Então, ok, é só uma questão? Sim, foi só uma questão. Mas o que eu estou dizendo aqui é que o padrão de erros, ele é superior a 65%. E é um padrão de erros, sim, muitíssimo elevado. É um padrão de erros que tem ali é muito expressivo esse volume de erros dos alunos. Então, geopolítica brasileira, nós não esperamos um resultado enorme, não. Geopolítica brasileira, nós estamos esperando, sim, um resultado que não vai ser um resultado de forma alguma extraordinário, mas que se você quiser dar um turbo aí na sua preparação, vale a pena, porque o que você fizer aqui, você vai conseguir ter um amplo impacto, tá? Então, o que você fizer aqui, você vai conseguir ter um amplo impacto, sim, porque você vai ter uma elevação de um distanciamento dos seus outros respondentes. Finalmente, eu tenho aqui história. História com 10 questões. Nós saímos, a história já é uma figura, já é uma situação diferente. Vejam que em história nós vamos sair de 53,03%
para 54,64% e nós vamos bater 58,48%. Então, desde a nossa primeira análise do primeiro simulado até a nossa análise do nosso segundo simulado, a gente teve aí um incremento de 5,45 pontos percentuais. Então, eu tenho um incremento, eu tenho um ganho de rendimento, tá? Então, eu vou ter um ganho de rendimento expressivo aqui. Eu vou ter esse ganho de rendimento expressivo aqui em história, tá? Então, é isso que a gente vai ter dentro dessa situação história agora, com um ganho maior, 58% ali, é um ganho bem expressivo. E aí eu tô até agora, depois de Geografia do Brasil, aqui, depois de Geografia do Brasil, é História, a disciplina em que os alunos estão acertando mais, tá? Então, até agora, História, tá aqui, tá forte, e são 10 itens, né? Geografia do Brasil são 3, História são 10. Então, História acaba, por enquanto, tendo mais importância do que Geografia do Brasil. Em seguida, em Informática, o que eu vou observar é que a gente tá andando meio de lado, tá? Primeira análise, 49,65%, quando nós tínhamos 2.086 respondentes. Na segunda análise, eu passei com 2.800 respondentes, até um incremento e aí melhorou a performance. Foi para 54,5% o rendimento, então, houve uma melhora clara aqui de rendimento entre a primeira análise do primeiro simulado e a segunda, mas agora eu tenho somente 48,16%. Então, ali em informática, eu tenho um percentual de rendimentos que não vai ter aí amplo, não tá tendo ali amplo impacto não, tá? Eu ainda tenho, em média, um resultado abaixo de 50%. Um ponto que eu queria reforçar para vocês, e esse ponto é um ponto muito importante, é o seguinte: é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que nós tivemos somente 4 questões. E aí eu queria destacar para vocês aqui um ponto relevante. No primeiro simulado, nós tínhamos um resultado extraordinário. Eu saí de 75,76% e quando eu aumentei o volume de respondentes, ainda assim eu mantive ali o resultado com 75%. Então, tá claro aqui que nós vivenciamos uma estabilidade no primeiro simulado. E o que significava dizer que das 3 questões, os alunos estavam acertando, em média, 3 das 4. O que fazia com que esse resultado fosse um resultado extraordinário. Só que você faz, então, caramba, eu tô muito ferrada aqui em ECA, porque eu tô errando 2. Só que aí, eis que, tcharam, há uma mudança de perfil. E essa é a mudança de perfil e destaque que eu quero mostrar para vocês. No nosso simulado 2, o nosso percentual de acertos caiu. E ele foi para 54,87%. Então, eu tenho uma queda aqui do meu percentual de acertos. Eu saí de 75,66 e fui para 54,87. O que mostra que as pessoas acertam aqui em média 2,1 questões. Obviamente não tem esse 2,1, né? Mas é só para a gente ter uma ideia aqui do padrão ou do volume de acertos.
Então, o que é que eu espero de um aluno que vai fazer PMPR para analisar o conteúdo ali de ECA? Eu espero que ele acerte 3 questões. Ah, Amanda, mas 3 questões não daria 75% das 4? Sim, daria. Mas veja que nós temos um percentual, mesmo no segundo simulado, de 54%. 54% frente a 4 questões significa dizer que as pessoas estão acertando em média mais do que 2 questões. Então é muito importante essa percepção para que você não se atrapalhe, tá? Então essas aqui são as nossas estatísticas. Nós estamos aqui estudando o caso de quase 2.800, 3.800, de quase 4.000 respondentes. Aqui a gente está estudando o caso de 3.886 respondentes. Tem muita informação aí relevante para vocês. Tem muito conteúdo aqui para ajudar vocês nessa reta final de preparação. Mas, Amanda, eu já estou me sentindo muito inseguro ou muito insegura. O que é que você pode fazer? Nós ainda temos muitos exercícios direcionados. Tanto os alunos do Focus Concursos quanto os assinantes da Nova Prova têm acesso a 24 simulados direcionados só da PMPR. Então, a prova está na cara, você ainda quer estudar, vocês ainda podem contar com 24... Deixa eu só botar aqui de preto. Vocês ainda podem contar com 24 simulados. Esse aqui é o nosso número. Então, tem muitos simulados. E, além disso, nós ainda temos os cadernos direcionados. E esses cadernos direcionados são... eu estou errando aqui um conteúdo específico. Eu estou errando aqui meu conteúdo específico de língua portuguesa. Eu estou muito bem nos outros assuntos, mas língua portuguesa ali eu estou me atrapalhando. Se esse é o seu caso, se você está se atrapalhando com a disciplina, vocês podem sim fazer os nossos cadernos direcionados. Podem acessar a nossa base de questões, base de simulados e filtrar lá por cadernos, tá? Então, essa é uma grande novidade para todo mundo, tá joia? Então, era isso que eu queria entregar para vocês. A prova tá pertinho, dá um print nessa tela aqui e dá uma olhadinha em o que você pode fazer para melhorar a sua performance e lembra que tanto nós da Nova Prova quanto nós do Focus Concurso estamos ali prontos para ajudar você nessa reta final de preparação. Amanda, eu não vou fazer PMPR, mas eu queria aqui ter acesso a outras estatísticas. Se você quer ter acesso a outras estatísticas aqui no nosso programa da segunda-feira, manda um e-mail para o olá@anovaprova, tudo junto, .com.br e a gente vai responder vocês lá sobre quando nós vamos ter essas estatísticas de resultados. Então, a gente vai ter todas essas informações para vocês lá também, tá? Então, é um prazer ter vocês aqui mais uma vez. Eu agradeço a audiência de todo mundo. Não vou conseguir responder o chat, porque eu não tô conseguindo visualizar aqui, meu telefone deu um probleminha. E aí, se você quer falar comigo, é só conversar comigo lá pessoalmente no @prof.amanda_aires, tudo juntinho, que eu respondo todo mundo lá, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Temos simulados ainda, tem tempo para responder e respondendo os simulados, você consegue ver o resultado comparado de cada simulado em específico. Eu consigo ver quais foram os resultados para cada um dos simulados que vocês respondem e comparar o desempenho dos alunos também, tá joia? É isso, um beijo bem grande. Muito obrigada pela audiência.
Muito obrigada pela paciência e a gente se encontra na segunda que vem, tá bom? Beijo grande, boa prova.